Bom dia, meus queridos! Então, hoje eu estou entrando dentro de uma polêmica. Na realidade, se você não sabe ainda, a Netflix fez um documentário sobre a Rainha Cleópatra. E esse documentário trouxe 1 milhão de reações nas mídias sociais, principalmente nos Estados Unidos, onde muitas pessoas estão acusando o documentário de ser um documentário woke que está querendo reescrever a história, fazendo passar a Cleópatra, que era, segundo alguns, uma mulher branca, para uma mulher preta. Agora, a gente, dentro desse episódio, vai trabalhar literalmente em cima disso. Vamos lá. Acorde! Uso! Acorde! Uso! Spoiler alert, aqui eu já vou te dar uma resposta que vai te fazer se você quiser parar o vídeo aqui. Cleópatra não era preta. E para você saber e entender isso, vamos começar definindo quem são os egípcios. A base mesmo dessa polêmica é porque muita gente fala que o Egito era um povo preto. E outros falam que o Egito era um povo da Hollywood, né? Igual o Egito que a gente sempre viu. Então aqui a gente vai tentar ver quem realmente eram os egípcios e por que é que eu estou falando aqui que Cleópatra não era preta. Se você realmente quiser entender, eu acho que seria bom ficar com a gente até o final. Mas se somente queria saber se Cleópatra era preta ou branca, você já tem sua resposta, ela não era preta. Primeiramente, a palavra Egito vem do grego Aegyptos, que ele é uma pronúncia errada do nome da capital de Cama, que era Het Capeta. Então, no início aqui, a gente já pode entender que, na verdade, Het Capeta, traduzido em grego por Aegyptus, não era o nome de um país, mas sim o nome de uma cidade. Agora, as primeiras pessoas a se chamar de egípcios eram os próprios gregos. Para quem não sabe, Alexander the Great, ou Alexandre o Grande, conquistou esse território e deixou uns governantes lá. Esses governantes se tornaram reis do Egito, né, construindo aquela grande cidade de Alexandria, e é da lineagem destes governadores gregos, em outras palavras, brancos, que nasceu a Cleópatra. Então a gente pode falar que Cleópatra no máximo podia ser mestiça, no máximo. Essa daqui nem temos certeza. Mas preta com certeza não, porque a lineagem dela é grega e então branca. Até aqui você está seguindo comigo? Agora você vai me perguntar, cadê esses egípcios e quem são os egípcios de agora? 1000 anos depois da queda do egípcio, a gente tem hoje isso ou isso como egípcio, né? A gente conhece Mohamed Salah, que é talvez a figura mais conhecida do egípcio hoje em dia. Na realidade, depois desse período também teve uma outra queda do egípcio, né? Que lidou com a invasão, que se concretizou com a invasão dos árabes, que são os egípcios atuais. E para ver uma diferença, ainda assim existe pessoas de ascendências gregas no egípcios que são chamados de copts, né? Que são 10% da população, os únicos cristãos do egípcio, sendo que a outra parte, a grande maioria, é muçulmana e árabe. Então, aqui a gente já pode ver esses dois povos aqui convivendo. E o 1% de preto que tem no egípcio hoje nem são chamados de egípcios, eles são chamados de núbias ou de pretos. Mas aí você vai me dizer, não tem por que ter uma polêmica, né? Porque tá evidente. Então, de onde que sai esse pensamento woke, né? De egípcios pretos ou egípcios que não eram? Aí eu gostaria aqui de separar as coisas. Existe o Egito e
de um outro lado existe o povo de Cama, ou os quemitas, né? Cama vem do nome Cã, que era um dos 3 filhos de Noé. Cã significa preto ou queimado. É deste nome que saiu o reino de Cama. E deste reino são originários as primeiras pessoas que popularam aquele lugar que hoje é chamado de egípcio. E são também essas pessoas que fizeram aquela civilização faraônica de pirâmides, etc. Dividindo esses 2 períodos, a gente pode ver que teve um momento onde tinha os faraós e outros momentos onde tinha reis. Por isso que eu chamei Cleopatra de rainha do Egito e não de faraoa. Porque ela não era uma faraoa, ela era uma rainha. Diferente dos faraós, que eles não eram soberanos sobre o Egito, mas sobre a terra de Cama. Até aqui a gente está junto. Essa terra de Cama, você lembra que a gente falou lá em cima que ela vem de Cã, que significa preto ou queimado. Ela literalmente significa terra dos pretos. É por isso que muita gente chama o Cama, o Quema, o Kemet, dependendo da tradução. Pode mudar um pouquinho, a gente não sabe exatamente o nome, mas é basicamente isso. Aí você vai me dizer, mas de onde você tira isso? Você não pode falar coisas assim sem prova nenhuma. Graças a Deus, temos prova. E uma dessas provas é o professor Cheikh Anta Diop, que foi um dos primeiros a evidenciar a origem preta dos primeiros egípcios, ou simplesmente dos Kemi, como eles se chamavam mesmo, porque eles não se chamavam egípcios, se chamavam de Kemi. Agora, foi durante um debate científico, onde tinha 2 africanos, dentro dos quais esse Cheikh Anta Diop, e mais de 30 outros cientistas e arqueólogos europeus. Dentro desse debate, que foi reconhecido como um dos debates mais inequalitários da história, 2 africanos conseguiram rebater contra 30 outros europeus que o egípcio era preto. O egípcio não, a terra de Cama, mas eu vou usar o termo egípcio aqui para a gente não se perder, né? Era preto e ninguém tinha nada para comprovar que o que eles estavam falando era errado, de tantas provas que eles tinham. Dentro dessas provas, calma, que eu vou trazer, dentro dessas provas a gente tem essa figura, essa foto, que mostra como os egípcios se representavam. Aqui na primeira, era a imagem que o egípcio teve dele mesmo. Na segunda é a imagem que ele tinha dos europeus, dos gregos e romanos. Na terceira era a imagem que ele tinha dos outros africanos que estavam ao redor dele, dos outros pretos. Você vê que aqui a semelhança é marcante. E a outra é a imagem que eles tinham dos semitas. Então aqui foi uma das primeiras provas do que os egípcios realmente eram pretos. Essa imagem pode ser encontrada no túmulo de Emaca. E Ponmuri, que é um doutor, um pesquisador francês, disse a coisa seguinte: todos os faraós eram pretos. E ele fez a demonstração dele mostrando, por exemplo, essa imagem do faraó Huni, que era o último faraó da terceira dinastia, o último, então, bem recente, último faraó da terceira dinastia. Dá para ver que ele é literalmente um preto. Ou também essa estátua do faraó Ramsés III, então depois de Ramsés II. Se ele, descendente do segundo Ramsés, era preto, então literalmente o primeiro e o segundo também eram. Então você pode ver aqui, difícil falar o contrário. Agora você vai me dizer, mas
se isso é tão verdadeiro, por que é que a gente não descobriu isso antes? Por que que ninguém nunca falou disso antes do Cheikh Anta Diop e antes desses pesquisadores africanos? Na realidade, os europeus sabiam muito bem disso. Simplesmente eles não queriam falar. Como exemplo, eu vou te mostrar uma coisa aqui, porque tudo que eu estou falando com os nomes, você pode pesquisar, existe na internet, não é nada escondido, tudo bem? Por exemplo, a gente tem um nome aqui, o pai da arqueologia alemã. Ele se chamava de K.R. Lepsius. Não sei se eu estou destruindo o nome dele ou não, mas é mais ou menos isso, tá bom? Ele viveu entre 1810 e 1884. E ele dizia as coisas seguintes: em todos os lugares onde a gente achava que iríamos encontrar egípcios de verdade, as provas nos mostravam um preto nativo. Então, na arqueologia deles, quando eles iam, eles já tinham a ideia do que eles queriam encontrar. Só que as provas arqueológicas mostravam para eles o contrário. Eles viam árabes e eles falavam: não, a gente com certeza vai descobrir que são árabes que estão fazendo, que construíram isso. Mas quando eles estavam pesquisando, eles sempre caíam em frente de um preto. E por que isso deixava ele com raiva? Estou te falando, era 1810 até 1884. Então, em pleno momento onde a gente tinha escravização e toda essa baixaria, sabe? Então, os europeus estavam querendo afirmar que os pretos não tinham inteligência nenhuma e que eles nem alma tinham. Aí você cai em frente de uma realidade tão grande de pessoas que fizeram coisas tão grandes, ninguém queria aceitar. Essa daqui é uma das razões pelas quais essa teoria sempre foi jogado debaixo do carpete. Mas, se esse alemão fosse apenas o único europeu a reconhecer isso, seria talvez uma invenção. Mas a gente tem um outro homem, Vivant Denon, que era o grafista do Napoleão, o rei da França, que quando Napoleão chegou no Egito, ele pediu para ele pintar a cabeça do Sphinx. E ele descreveu os Sphinx falando que em todos os seus traços ele representava um preto. E isso foi uma grande surpresa para ele. O nome dele, Vivant Denon, você pode procurar, né, o nome dele na internet. E dessa vez, um filósofo grego, você sabe que os filósofos gregos andaram muito pelo Egito, ele se chamava de Herodoto. Eu estou falando o nome dele em francês, né? Eu não sei exatamente qual é o nome dele em português, mas falando do povo Colossus, que era uma colônia de preto, ele falou: eu acho que eles são uma colônia dos egípcios, porque eles têm a pele escura e os cabelos crespos, que nem os egípcios. Então, quando ele falava dos egípcios, ele reconhecia a pele preta e os cabelos crespos deles. E Aristóteles, que também era um filósofo grego, quando ele descrevia os egípcios, ele tratou ele de extremamente pretos. Porque, para quem não sabe, eu vou ler aqui porque eu não falo muito bem grego, não. Em grego, tem 4 palavras para falar de preto. A primeira é kelanos, que significa sombrio. A segunda é eramnos, que significa moreno. A terceira é aiton, que significa escuro. E a quarta é melas, que significa extremamente escuro. E é dessa palavra melas que vem a palavra melanina, que é aquela coisa que faça com que os pretos são pretos, né? Então, quando ele descrevia os egípcios, ele usou o termo melas. E para falar ainda dos gregos, porque é um dos povos que mais teve contato com o Egito, e com certeza um dos povos que mais sabe sobre egípcio, fora do Egito, um outro filósofo descreveu os egípcios
falando que eles tinham a cor dos deuses. Agora, se você não souber um pouco da mitologia grega, você não pode entender isso. Mas olha só isso. Essa foto que eu estou te apresentando aqui. É desse jeito que os gregos pinturavam os deuses deles. E você pode perceber que a cor é muito escura. Então, quando ele viu os egípcios, ele pensou literalmente no jeito que na Grécia se pintava naqueles vasos, né, os deuses da mitologia. Então, ele descreveu eles sendo da cor daqueles deuses. Se depois disso você precisa de mais provas, não se preocupa, eu tenho mais. O Egito fica num deserto. E a temperatura, assim, geralmente girava entre 45 e 48 graus durante o dia, que era o momento onde o povo fazia as construções das pirâmides, cavavam as pedras enormes para levar. Qualquer outra raça do mundo teria sérios problemas de pele, mesmo coberto, trabalhando por anos debaixo desse sol quente. A única pele que está mais ou menos adaptada a suportar uma temperatura que nem essa daqui são os pretos. E nem todos os pretos mais escuros, né? Se isso não for uma prova, eu vou te dar mais uma outra para você não ficar aguando. Durante esse período marcado pelo racismo, pela escravização, a maioria dos pesquisadores, não querendo divulgar que os pretos foram aqueles que construíram essa civilização que todo mundo admira, decidiram tirar aquela coisa que era mais representativa da cor preta, porque as esculturas não eram pintadas, então tinha uma coisa que podia tirar para deixar a dúvida sobre a real origem dos povos de Kemet. Qual era? Eles simplesmente começaram a destruir os narizes sistematicamente de todas as esculturas. É por isso que você vai ver milhares e milhares e milhares de esculturas sem nariz. E outros foram até mais longe. Decidiram reconstruir a história fazendo falsas estátuas. Por exemplo, essa daqui da Nefertiti, que é falsa. A gente já sabe que existe a verdadeira e que essa daqui foi apenas uma cópia. Agora você vai me perguntar, mas para que até hoje? Para que essa história não foi comprovada até hoje? E o que é que faz com que as pessoas simplesmente não admitem a realidade? Se a gente chegar a 100 comentários, ou 2.000 visualizações, ou no mínimo a 800 pessoas que se inscreveram no canal, eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo. Aí depende de você. Enquanto isso, tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Tchau!